Todos nós somos seres políticos, atuantes ou não. Vivemos em uma democracia que nos oferece direitos e exige deveres. E se almejamos a igualdade, precisamos praticar o exercício da cidadania através das nossas instituições e da política do cotidiano, em casa, no trabalho, na escola, no bairro. Nas situações mais simples, nas situações mais complexas, estamos fazendo política social. Cada um de nós, em seu meio, em sua comunidade, em sua cidade, participa da vida em sociedade. Assim, de alguma forma, somos todos seres políticos, com maior ou menor noção disso, participando de diferentes maneiras. Nas situações mais simples, nas situações mais complexas, estamos fazendo política social. Cada um de nós, em seu meio, em sua comunidade, em sua cidade, participa da vida em sociedade. Assim, de alguma forma, somos todos seres políticos, com maior ou menor noção disso, participando de diferentes maneiras. Acho que é fundamental a participação do indivíduo na política, porque é a política que transforma, de fato. Você começa fazendo em casa, né? E depois na sua comunidade, depois participando das reivindicações da sua sociedade. Votando e fazendo opiniões também. De boca a boca, se comunicando, a gente faz a cabeça, que eles prometem, e a gente fazer a nossa parte e cobrar, né? Porque também o povo fala muito, mas não vai para as ruas, né? Todo lugar tem política, dentro de casa tem sua política, da prefeitura, governo, todo lugar tem política. Você tem um resultado maior quando o poder e a autoridade têm a mesma medida. Às vezes, muitas das vezes você tem muito poder, mas não tem autoridade. Se você equilibrar isso, você tem um condicionamento melhor de fazer até a própria política. Política é uma profissão e uma ciência, mas também é uma forma organizada de poder. Um poder de alterar o comportamento das pessoas, influenciando-as. Por isso, a prática da política é tão controversa. Eu acho que um momento muito interessante para se pensar o que é política é a gente voltar um pouco lá para o século XV e pegar Maquiavel. E lembrar que o momento maquiaveliano é exatamente o momento em que se instaura a dimensão da política no ser humano. E essa dimensão é definida pela capacidade que o homem tem de fazer escolha. Porque historicamente, até então, os homens não tinham essa capacidade. Se supunha que o destino já estava dado. E a grande contribuição de Maquiavel é essa. É através da política que o homem vai pensar o público. E ao pensar o público, ele vai fazer uma escolha que não é só melhor para ele, mas é a melhor para toda a coletividade. Daí a grande importância dos partidos políticos. Eles é que vão agregar os nossos interesses, vão elaborar as diferenças que existem na sociedade, as diferenças que existem entre todos nós, e chegar a um consenso do que é melhor e fazer com que esse consenso se transforme em leis e essas leis sejam respeitadas. Rousseau tem uma frase que é muito interessante, em que lá no século XVIII ele diz: as leis só valem se elas forem criadas por nós. E as leis são criadas por nós no momento que nós votamos, escolhemos os nossos representantes e eles lá têm como missão definir esse nosso interesse na forma de lei. De modo geral, os representantes estão muito distantes daquela vontade que têm os eleitores quando entregam seu voto às urnas. Então, esse é um problema que nós temos. É um problema moderno, é um problema que é cada vez maior quanto mais complexas são as sociedades, mas isso deve, a meu ver, nos levar a fortalecer o papel das instituições, fortalecer o papel do Estado e de todas as suas instituições
como promotores do bem público. Não desistir dela. A palavra política surge na Grécia Antiga cerca de 700 a.C. como politeia, que significa procedimentos relativos a polis. Polis, por sua vez, quer dizer cidade-estado, onde havia assembleias de cidadãos como parte do processo político. Na democracia grega, o sufrágio excluía mulheres, escravos, servos ou estrangeiros. Portanto, os politikos, ou cidadãos votantes, eram uma minoria de homens adultos. Eu acho que a gente os subestima. Eu passei os últimos meses na Itália, acompanhei muito isso, muito de perto, conheci, né, muitos desses meninos que produzem esses conteúdos e os propagam em rede. E, ao contrário do que se pensa, eles têm uma formação política que muito adulto não tem. Só que eles rejeitam, por trás da simplificação da rejeição da política, o que há, na verdade, da parte desses jovens, não é a rejeição da política em si, mas dessa forma de entender e de fazer política. Aquilo que no passado os meus professores diziam, não, a democracia direta dos gregos era a democracia perfeita, mas hoje é impraticável, porque as grandes distâncias, as grandes populações, tudo isso a revolução da informação superou. Você poder expor as suas ideias, poder realmente votar naquelas pessoas que realmente você vê que aquelas pessoas têm liberdade, né? De um modo geral, liberdade de expressão. Eu tenho a liberdade de escolher aquilo que eu quero, que eu vejo que realmente vai ser bom para mim e para as outras pessoas. É o direito de ir e vir, é o direito de todos terem o mesmo direito. É tentar desenvolver o país, né? Buscar o desenvolvimento de um país. Tem que ter uma boa política, tem que correr atrás. O Brasil declarou sua independência em 1822. Mas apenas em 1889 deixou de ser uma monarquia e virou república. De lá para cá, passamos por governos provisórios, golpes de Estado, mandatos democráticos e 8 constituições. Hoje temos muitas conquistas importantes a festejar, como o direito ao voto e as liberdades civis. Um dos aspectos mais importantes e conturbados da política é o exercício da ética. Afinal, o que está em jogo nas relações sociais é o respeito ao outro. Na ética, buscam-se fundamentos para o bom modo de viver. O pensador alemão Immanuel Kant disse que é dever de toda pessoa agir conforme os princípios que ela quer que todos os seres humanos sigam. Esse tema das políticas públicas, ele à primeira vista parece assim, meio assustador e complexo e coisa de especialistas, né? Na verdade, ele diz respeito à vida de todos nós, né? Quer dizer, a ideia de que há direitos sociais, né? Direitos de cidadania para toda a população brasileira e o melhor caminho, né? De garantir o acesso a esses direitos é por meio das políticas públicas. Não é simples, quer dizer, ao mesmo tempo que diz respeito à vida de todos nós, também diz respeito a aprender um novo modo de trabalho, né? Para a população, um novo modo de se relacionar com o poder público, que é o responsável direto pela prestação de serviços, escola, hospitais, né? Direitos de educação, de saúde, de cultura,
a questão da infraestrutura, né, das condições de vida da cidade, enfim, a responsabilidade é dos governos, prefeitura, né, governo estadual, governo federal. Mas qual é o papel da sociedade? O papel da sociedade é ser corresponsável na construção dessas políticas. Para quê? Para garantir que, de fato, toda a população seja atendida com qualidade. Esse que é o grande desafio. Bom, no Brasil chama atenção numerosas experiências que associam arte e cultura a trabalhos junto à juventude, em especial a juventude em áreas mais pobres, né? E, portanto, uma juventude muitas vezes excluída de processos educativos da vida das cidades. O que tem se observado é o poder da arte e da cultura para atrair essa juventude para processos vigorosos, né, de fortalecimento da identidade, de reconhecimento das identidades nas suas comunidades, de diálogo intergeracional e, de fato, processos vigorosos de educação desses jovens, né, de formação profissional, muitas vezes, e de inserção social e econômica. É muito importante, voltando para o tema das políticas públicas, como é que as políticas podem se apropriar desse tema, que é transversal e é potente, no campo, por exemplo, da educação, né? Quer dizer, como é que é impossível falar em educação sem falar em cultura e é impossível falar de cultura sem falar em educação. Quer dizer, como é que esses dois eixos podem, de fato, se associar para garantir uma sociedade mais justa e democrática no Brasil, né? Hoje em dia, fala-se muito em cidadania. A prática cidadã é uma prática política e um exercício de poder. A cidadania é o conjunto de direitos e deveres ao qual cada um de nós está sujeito no espaço social em que vivemos. O Estado se beneficia através da colaboração que o indivíduo traz para o Estado, né? Não é só através do voto que a gente melhora as coisas. Você também tem que ser ativo, tem que ser participativo. Ler, procurar saber dos assuntos que estão acontecendo no Brasil e no mundo, às vezes, porque alguma coisa que acontece no mundo reflete no nosso país. E eu optei por ser do Grêmio, porque dessa forma eu posso expressar minha opinião e ajudar as pessoas a encontrar um pouco desse lado de formador de opinião. Devemos sempre respeitar aquilo que é nos dado por direito, saber usar e cuidar. Essa é a verdadeira palavra que hoje o Brasil está merecendo: cuidado. Na Grécia Antiga, Platão e Aristóteles consideravam cidadãos aqueles que opinavam sobre os rumos da sociedade. Na Roma Antiga, pensadores como Cícero também contribuíram para a discussão dos direitos civis e políticos dos cidadãos. Durante a Idade Média, a relação feudal dificultava o exercício da cidadania, que foi resgatado por pensadores como Rousseau, Montesquieu e Voltaire, na França do século XVIII. Foram estes intelectuais que construíram ideias que dão suporte à estruturação do Estado moderno sob o qual nós vivemos. A gente exerce a cidadania tentando respeitar o direito dos outros, fazer valer os nossos direitos também. Eu faço parte de uma juventude que acredita na transformação da sociedade. A gente não acredita que essa sociedade seja o suprassumo, que esteja certo. A gente acredita que essa sociedade tem que se transformar para transformar todo o resto. Construir uma sociedade melhor para quem vem depois de mim, né? Eu não posso só pensar em mim, nos meus amigos, tem que pensar em todos. Ser cidadão pressupõe uma consciência de pertencimento à vida política do país e o querer participar do processo de constituição da própria nação. Ser cidadão é ser responsável pelo bom funcionamento das instituições. A cidadania constrói-se e conquista-se.